Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva e assim iniciamos mais um trabalho espiritual do TCR Canto de Interlagos. Eu os convido a pegarem um copo ou garrafa com água para que sejam fluidificadas pela equipe espiritual, colocando o lenitivo necessário para cada um de nós. Então vamos nos sentando confortavelmente. Vamos fazer uma respiração profunda, buscando um relaxamento de corpo. Feche os seus olhos, permita-se libertar de todas as preocupações, todas as ocupações que te prenderam no dia de hoje. Respire tranquilamente e abra o seu coração. Permita que essa energia acalme a sua mente e vai sentindo a própria presença. Respire. Esteja atenta à sua própria energia. Aprofunde-se dentro de si. Se reconheça na sua presença. E assim sentindo-se em paz, em harmonia, vamos elevar o nosso pensamento e todos juntos vamos buscando a imagem do Mestre Jesus, pedindo a Ele que esteja conosco neste momento, em nossos corações, que possamos entender os seus ensinamentos de acordo com a nossa necessidade, que nos alimente nosso espírito com amor, com carinho, com compreensão e que consigamos seguir-lhes os passos que nos levam ao caminho da evolução, da compreensão, passos que nos levam à felicidade. E assim vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, que possamos cada vez mais entender das Tuas leis, Pai amado, do Teu amor, e assim possamos multiplicar a cada um que cruze o nosso caminho. Agradecemos também aos amigos espirituais, pois sabemos que se acercam de nós neste momento, nos trazendo bálsamo, nos intuindo, nos amparando em nossas necessidades. E assim, mais harmonizados, mais tranquilos, vamos fazer as nossas vibrações. Vibrar é desejar intensamente o bem, a paz e a harmonia para nós e para todas as pessoas que precisam da nossa prece. E assim sintonizados com os benfeitores espirituais e confiantes no plano espiritual superior, vibremos pela paz no mundo. Mentalizemos o planeta recoberto de luzes, envolvidos por vibrações de amor. Vibremos para que a paz reine entre os homens, principalmente nos locais de litígio. Recorramos à misericórdia divina para que o sofrimento cesse e a paz volte a reinar nos países que estão em guerra. Vibremos por todos que trabalham pelo bem sobre a terra. Vamos emitir vibrações intensas pela implantação do bem de forma constante e definitiva no nosso planeta. Vibremos agora pelo nosso lar. Mentalizemos Jesus, os mentores espirituais em nossos lares, visitando todas as suas dependências, desfazendo criações, induções mentais, substituindo-as por emanações de harmonia, de equilíbrio, de otimismo. Mentalizemos muita luz, flores, brisa suave e a presença do Mestre Jesus em nosso lar, deixando um rastro de luz, de perseverança no bem, principalmente entre os nossos familiares. Vibremos.
Vibremos pelos nossos familiares, pelos nossos amigos e por alguém que sabemos estar precisando das nossas vibrações, desejando que Jesus possa iluminar-lhes o espírito, indicando o caminho do bem e da paz. Vibremos pelos nossos desafetos, endereçando uma vibração de paz e o desejo da libertação no exercício do bem maior. E finalmente vibremos por nós mesmos, pela nossa saúde, muita luz percorrendo o nosso corpo, perispírito, refazendo as energias orgânicas, pelo bem da nossa saúde integral e muita proteção espiritual. E assim agradecemos o amparo e a sustentação que estamos recebendo neste momento por parte dos benfeitores espirituais presentes, rogando a eles que estejam conosco em nossos lares, nos dando paz, aconchego ao coração e muita luz em nossas mentes. E assim nós agradecemos a Deus Pai pela dádiva da vida, agradecemos ao nosso Mestre Jesus e pedimos que fique conosco por hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Fé e equilíbrio em todas as direções. Ele veio, pão da vida, luz do mundo, tinha um olhar quente e profundo, e solene tinha a voz. Ele veio, mãos vazias, desamadas, nem escudos, nem espadas, só o amor por todos nós. Toda noite sem estrelas, Ele ilumina, e as nuvens mais escuras Ele desfaz. Ele veio e agitou a nossa alma e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz. Ele veio, pão da vida, luz do mundo, tinha um olhar quente e profundo, e solene tinha a voz. Ele veio, mãos vazias, desamadas, nem escudos, nem espadas, só o amor por todos nós. Toda noite sem estrelas, Ele ilumina, e as nuvens mais escuras Ele desfaz. Ele veio e agitou a nossa alma e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz, mas nos trouxe a sua paz, mas nos trouxe a sua paz. Tem um pensamento que eu gosto muito e eu li a primeira vez
num livro de Márcia de Luca: desde que você acordou, você cresceu ou envelheceu? Envelhecemos sempre que acrescentamos anos à nossa vida. E crescemos sempre que expandimos nossos horizontes, acrescentando vida aos nossos anos. Eu amo esse pensamento, ele tem profundas reflexões, mas todas as vezes que eu me pego pensando sobre isso e tentando analisar esse pavor que algumas pessoas sentem no envelhecimento. Algumas pessoas envelhecem e elas ganham experiência, ganham até beleza, aquela beleza transcendental. Aquelas pessoas que você diz são lindas e essa beleza não está ligada à forma ou determinados quesitos de atração sexual, mas e sim ao poder que ela desenvolve com a experiência. Enquanto que outras pessoas entram num frenesi de medo, de pavor, quando notam fisicamente que o tempo passou. E várias vezes eu me pego meditando sobre isso e um dia eu lendo sobre um trabalho sobre a morte, eu fiz uma ligação entre esse pensamento e a questão da morte. Muitas pessoas não só não pensam, em nenhum momento fazem uma referência à morte, à finitude. E de tal maneira elas alijam sequer mencionar esse assunto, que elas introjetam de tal maneira que elas simplesmente vivem e agem como se fossem imortais. Agora, isso tem uma consequência. Se você é imortal e nunca vai morrer, você tem todo o tempo do mundo, inclusive para desperdiçar. E é comum as pessoas adiarem as coisas. Depois. Agora eu vou cuidar de coisas imediatas, coisas mais tarde. Depois. Eu vou aproveitar depois. E com isso, ela não nota que o tempo está passando. E de repente, quando a realidade impacta ela com a coisa física, que é o sinal físico dessa finitude, quando ela é obrigada a reconhecer que o tempo passou, ela se desespera. Por quê? Porque ela envelheceu. Já aquela pessoa que encara a realidade da morte, todos vamos morrer, isso é algo que acontece, ela tem noção da passagem do tempo. E quando você tem noção da passagem do tempo, você começa a gerenciá-lo melhor. Então, você faz coisas importantes, você realiza experiências, você vivencia. E quanto mais você gerencia esse tempo, mais valor esse tem. Então, aqueles que pensam sobre a morte, por incrível que pareça, vivem muito mais. Por quê? Porque sabem que vão morrer e sabem que esse tempo é importante e não pode ser desperdiçado. Então, o que eles fazem? Acumulam experiências, sensações, relações, aspectos essenciais, coisas que você vai levar com você na memória. E sabe o que acontece de incrível? Quanto mais noção se tem da morte, mais se vive. Por isso essas pessoas não envelhecem, elas ficam mais experientes, mais bonitas, mais fortes, mais interessantes e tem tanta coisa a dizer justamente porque elas sabem que vão morrer e vivem intensamente. Somente quem acha que é imortal espera no futuro um momento para viver. As estrelas do mar. Certo dia, um escritor que costumava caminhar pela praia em busca de inspiração observou ao longe algo a se movimentar. Continuou andando na direção daquela sombra até aproximar-se o bastante para perceber que se tratava de um homem. Quando chegou mais perto, notou que ele juntava as estrelas do mar que haviam ficado presas na areia quente da praia e as devolvia ao mar. Só então ele se deu conta de que havia muitas estrelas do mar espalhadas pela praia. Espantado, disse ao homem: "Você não percebe que há muitas estrelas do mar por aí? Seu esforço não vale a pena. Mesmo que você trabalhe vários dias seguidos, não conseguiria salvar todas elas. Então que diferença faz?"
O homem, que ainda não havia parado para lhe dar atenção, pegou uma estrela do mar, ergueu-a e, mostrando-a ao escritor, disse: "Para esta eu fiz diferença." E, jogando-a ao mar, continuou sua empreitada. O escritor observou aquele homem por mais alguns instantes e chegou à conclusão de que havia encontrado naquele gesto simples e desinteressado de um anônimo a inspiração que buscava. Quando nos parecer que um pequeno gesto nobre de nossa parte não faz diferença, lembremo-nos desta singela história. Pensemos que um único sorriso pode fazer muita diferença para alguém que se encontra desalentado. Uma palavra de otimismo fará diferença para quem está desesperado. Um exemplo nobre junto aos filhos, aos familiares, aos amigos ou àqueles que nos observam de perto pode fazer muita diferença. A cada instante nós perdemos excelentes oportunidades de ser gentil, de perdoar, de agir com delicadeza, de ser honesto, sincero, de calar uma ofensa. E isso tudo, no cômputo geral, faz grande diferença. Recentemente lemos a notícia de que é preciso resgatar os valores simples para evitar os males atuais, que são a depressão, a ansiedade, o desalento, entre outros. Essa foi a conclusão a que chegaram os psiquiatras que participaram de um congresso de psiquiatria clínica. A tão falada e útil globalização, a grande quantidade de informações que chega a cada instante, a disputa pelo poder, a competição desonesta, faz com que nos esqueçamos de ser gente. Parece mesmo que estamos nos tornando máquinas automatizadas, incapazes de olhar para quem está ao nosso lado, senão como um ferrenho concorrente ou um adversário pertinaz. Se todos nós repensássemos valores e nos lembrássemos de que somos seres criados para viver em sociedade e que, acima de tudo, somos espíritos imortais, filhos do mesmo Pai, talvez sofrêssemos menos. E isso faria diferença. Quando percebermos alguém preso nas areias quentes da solidão, quando notarmos alguém se debatendo no mar revolto do sofrimento, lembremos que todos somos estrelas do universo, colocadas lado a lado pelo Criador para crescermos juntos. E como ensinou o Mestre de Nazaré, não sejamos estrelas apagadas, mas façamos brilhar a nossa luz onde quer que estejamos. Só então perceberemos o quanto isso faz diferença. Reflexão do livro Caminho, Verdade e Vida, escrito pelo Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Nós vamos refletir sobre auxílios do invisível, que diz no capítulo deste livro. Os auxílios do invisível jamais falham em suas variadas expressões de ajuda no momento certo. Quer dizer, a ajuda, o auxílio vem de várias formas, de várias pessoas diferentes. Mas não vamos viciar nisso, né? Porque você tem que aprender a caminhar sozinho, usando a independência e a sua vontade. A vontade no que é justo e útil, né? Na certeza de que nós encontramos no mundo para aprender. No mundo é uma aprendizagem, é uma escola de aprendizagem. Veja o exemplo do apóstolo Pedro no momento que ele estava no cárcere. O anjo do Senhor veio, né, libertar ele da prisão, mas depois o anjo se afasta dele, deixando ele entregue à própria liberdade e iniciativa no decorrer do seu caminho, para ele poder caminhar sozinho. Assim como nós, sempre auxiliados, né, sempre ajudados
porém, com a própria decisão de escolher o melhor roteiro, o melhor caminho, mesmo com todo auxílio, nós temos que saber ter o discernimento de escolher a melhor estrada da vida, mas junto com o auxílio, junto com a ajuda do nosso Mestre Jesus, que sempre está a nos amparar. Com isso, vamos lembrar de dizer sempre fé e equilíbrio em todas as direções.